Olá, amados, amigos, irmãos em Cristo. Hoje eu senti mais uma vez de falar um pouco sobre o amor de Deus, né? E o assunto hoje é sobre fé e obra, conhecimento e prática desses conhecimentos. Porque não adianta nada a fé sem a obra e vice-versa, nem o conhecimento sem a prática e vice-versa também. Então, a Bíblia, ela é repleta de todos os conhecimentos existentes nos demais livros. E aqui nós vemos em várias referências falar sobre a fé. Nós vemos Hebreus, capítulo 11, que fala sobre a fé, sobre as obras. Vemos também aqui Tiago 2, um texto riquíssimo para nós falarmos sobre fé e obra, riquíssimo mesmo. Apesar da Bíblia ser cheia de figuras de linguagens, cabe a nós entendermos essas figuras de linguagens, porque o próprio Jesus falava por parábolas para facilitar o entendimento dos seus santos, o entendimento daqueles que têm a capacidade, né? Quando eu digo capacidade, não é a capacidade dada pelo mundo dos não cristãos, mas pelo mundo dos cristãos, o mundo dos que têm a sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem de Deus. Então nós vamos ler um pouquinho aí. Condena-se o fazer acepção de pessoas, que fala claramente sobre a fé e a obra, tá? Tiago, capítulo 2, que diz o seguinte: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, emancipação de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sódio do vestido, e atentares para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. O 4 diz: porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? O 5 diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? O 6 diz: mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? O 7 diz: porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? O 8 diz: todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores.
Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Isso na época da lei, né, gente? Mas eu vou parar por aí porque o que Deus me tocou aqui com o que Deus me tocou aqui já dá para eu falar alguma coisa. Como eu falei no princípio, gente, a Bíblia, ela é cheia de comparações, cheia de parábolas, de figuras de linguagens. Quando se fala em acepção de pessoas, que muitas vezes tratam bem os ricos e mal aos pobres, nós precisamos entendermos quais são os ricos e quais são os pobres na mentalidade das pessoas que formam um grupo. Muitas vezes é comum essa acepção ser mais com a distinção entre ricos e pobres de bens materiais. Contudo, não é só entre ricos e pobres de bens materiais. É entre ricos e pobres de acordo com seus olhos, com a sua maneira de olhar, com a sua maneira de enxergar. O pobre, muitas vezes, não é aquele que não tem uma casa boa, que não tem um anel bonito para colocar no dedo. O pobre e o rico, eu estou falando. O pobre e o rico para Deus, muitas vezes não é aquele que tem um anel para colocar no dedo, não é aquele que tem uma bela casa, um belo carro, uma bela conta bancária, mas o pobre é aquele que faz acepção de pessoas de um modo geral. Nós sabemos muito bem que há grupos que fazem acepção de pessoas de modo geral. Ela, muitas vezes, não aceita em seu âmbito, em seu quadradinho, como dizem os jovens, os adolescentes, pessoas que tenham ou não tenham bens. Elas simplesmente escolhem no lugar onde não é para se escolher pessoas, porque nós já sabemos que quem escolhe é Deus, não somos nós quem nos escolhemos, quem escolhe é Deus. Quando Samuel, repetindo mais uma vez, quando Samuel foi à casa de Jessé, escolher um de seus filhos para ser o rei de Israel, o próprio Samuel não sabia, apesar de ser um profeta. Isso Deus nos mostra para fazermos entender a sua vontade. Jessé estava lá na casa de Jessé, estava Eliabe, muito formoso, rapaz formoso, como Saul era formoso para o povo de Israel, o qual foi escolhido e Deus permitiu, porque o governo é conforme aliás, não sei se é bíblico isso, eu vou dar uma averiguada, veio aqui na minha mente. Dizem que o povo tem o governo que merece. E o povo queria Saul, queria Saul, queria Saul, e Deus permitiu ungir Saul. Então Eliabe, ele era tão formoso quanto Saul, Eliabe, irmão de Davi. Entretanto, Deus falou para Davi: Samuel, não atentes para a aparência, mas veja o coração, olhe o coração. O escolhido para ser ungido era Davi. Por isso que nós não podemos fazermos acepção de pessoas. Quando chegarmos diante de Deus, Deus vai querer ver as nossas mãos. Isso também é uma parábola, é uma metáfora.
que é que nós levamos para ele. E se nós levarmos a acepção de pessoas, gente, ele vai colocar na balança. Porque no dia do juízo final, tudo vai para a balança de Deus. Não são só pessoas que não têm um anel no dedo. Eu tenho um anel no dedo, tenho 2, né? É só o que eu uso também, tá, gente? Minha formatura, mas tudo isso pertence à terra, né? Mas quando a gente chega a certas idades e a gente participa de reuniões em vários âmbitos, a gente percebe que as pessoas não fazem acepção apenas por riqueza. As pessoas, onde não é para escolher, onde é para todos estarem ali, com o objetivo de alcançarem um só propósito, aliás, para alcançar um objetivo. Estão todos ali com a finalidade de alcançar uma meta. Entretanto, uns se acham no direito de fazerem acepção de pessoas, de escolherem o seu grupo e atirar pedras em outras pessoas, fazendo das outras pessoas nada. Então é isso que o apóstolo Tiago quer nos mostrar aqui. Como o apóstolo Pedro, eu bato na mesma tecla, porque a gente estuda e ora e busca a unção divina. Aqui eles dão exemplos. Quando o apóstolo Pedro quer dizer que as mulheres não precisam estarem enfeitadas para estarem diante de Deus, ele não quis dizer também que as mulheres devem ir para diante de Deus de qualquer maneira. Ele quis dizer simplesmente que onde você estiver, do jeito que você estiver, com sinceridade, você pode fechar os seus olhos e subir ao mais alto monte, com fé e falar com Deus, da maneira que você estiver. Agora, o que a Bíblia claramente condena, que se todos forem procurarem aí por vaidade exagerada, porque tudo é vaidade. Diz o escritor de Eclesiastes, que viu tudo debaixo desse sol, que tudo neste mundo é vaidade. Pregar com gravata ou sem gravata, tudo é vaidade, gente. Tudo é vaidade. E tudo depende da necessidade. Imaginemos-nos nós, Jesus e seus discípulos, a igreja ambulante. Ambulante, gente, quer dizer o quê? Que vive andando de um lugar para o outro, viajando por aí, de terno, gravata. Não estou, pelo amor de Deus, não estou condenando. Porque se a pessoa pode estar diante de Deus bem vestidinho, com a sua gravata, o seu terno completo, glória a Deus. Mas se não tiver condições, pregue a palavra a si mesmo, com sinceridade. O importante é que esta palavra seja anunciada a toda criatura. Isso é que importa. Não importa se a pessoa estiver com anel, sem anel. O importante é a palavra ser anunciada. Muitos estão sem anel ou sem anéis e estão sendo escanteados. O que é escanteado?
estão fazendo acepção de pessoas com essas pessoas. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui é que tudo, como disse o escritor de Eclesiastes, tudo é vaidade. Onde você estiver congregando, ouvindo a palavra de Deus, continue. Sabe por quê? Deus tem o melhor guardado para você, tanto aqui na terra quanto na glória. Enquanto pessoas estão te jogando os pés, te pisoteando, fazendo acepção de pessoas com relação a ti, Deus está te abençoando. Deus está te dando livramentos. Deus está abençoando a tua família, onde quer que esteja. Deus está te dando tudo do bom e do melhor, conforme a vontade dele. Não olhes para o que o teu irmão do lado está fazendo contigo, mas ore por ele. Não olhe para o que aquela irmãzinha, aquele irmãozinho está fazendo contigo. Ore por ela. Ela não é convertida, ele não é convertido. Ore por eles. Estão precisando das tuas orações, querido, querida? Estão entendendo como é o mistério de Deus? Então, o que o apóstolo Tiago quis dizer aqui é que Deus não aprova a acepção de pessoas. E ele diz que como é que nós temos fé, né? O 2 diz, porque se vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestido precioso, e entrar também algum pobre com sódio do vestido. Gente, isso pode ser o inverso também. A gente vê claramente. As pessoas muitas vezes não precisam estarem com anéis no dedo para serem jogadas de lado. Não precisam ter ou não ter estudos para serem jogadas de lado. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus, quando veio, os escribas e fariseus eram os doutores da lei, eram quem faziam as leis para serem lidas no templo, sobre tudo o que seria realizado durante a semana. E eles não aceitavam de maneira alguma que outras pessoas soubessem mais do que eles sobre o reino de Deus. Então eles não aceitavam a sabedoria de Jesus. Tanto que eu que estou falando, gente, se Jesus voltasse hoje, que ele não vai voltar mais, da forma que ele voltou, ele ainda vai voltar, só que ele virá nas nuvens e não pisará na terra. Mas ele não virá mais em forma de homem, como veio no ventre de uma mulher. Mas se ele viesse hoje, eu tenho certeza que ele iria ser perseguido, porque ninguém iria saber que ele era Jesus. E ele iria ser perseguido da mesma forma. Não digo morto da mesma forma, mas ele iria ser perseguido sim. Porque há pessoas que não querem, não aceitam que outras pessoas orem e preguem esta palavra, tá? Fazem desta palavra da seguinte forma, com o seu egoísmo: é meu o reino, é minha a palavra que é de Deus. Simplesmente isso. E agora vamos para a fé sem a obra. Porque aqui entra um pouquinho da fé sem a obra. Porque quando a pessoa pensa que está servindo a Deus e está fazendo acepção de pessoas,
que estão à sua volta. O que é que diz aí a respeito de fé sem obra e obra sem fé? E está tendo fé em Deus realmente? E está tendo obras? A gente precisa pensar, tá? Nós somos racionais. Nós não somos irracionais. Eu costumo dizer que duas qualidades diferenciadas que Deus deu ao homem. O homem é um animal, mas ele é um animal racional. Ao homem, que é um animal racional, e aos demais animais que são irracionais. Duas qualidades, duas características. Pensar, raciocinar e falar. A gente tem que raciocinar. Como é que nós dizemos que amamos o nosso próximo e não amamos quem está perto da gente? Fazemos acepção de pessoas, apontamos, falamos o que bem queremos dessas pessoas no nosso grupinho, sem saber de nada sobre a vida das pessoas. Escolhemos, quem tem direito de escolher é Deus. Nós podemos testar, mas escolher não, porque quem escolhe é Deus. Porque Samuel, sendo profeta, ele não acertou a quem Deus queria ungir como profeta de Israel e quis ungir Eliabe. E Deus falou: porque atentas pela aparência, Samuel. Veja o coração de Davi era segundo o coração de Deus, apesar dele ter errado tanto. Agora vamos lá para Hebreus 11, né? A partir do verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque ela, por ela os antigos alcançaram testemunho. Gente, antes de fazer o que Deus mandou fazer aqui agora, eu não dei uma relida em nenhum desses textos. Eu simplesmente pensei neles e abri a Bíblia e comecei a pregar. O 3 diz: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Deus foi falando: haja luz, haja os animais, haja as plantas, haja os oceanos, haja os mares. Eu não estou falando na ordem cronológica do tempo. Eu sei que o último foi o homem a ser criado por Deus pelas suas próprias mãos. Quando ele mostra, quando ele mostra-se humildemente dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não diz: agora eu faço o homem a minha imagem e semelhança. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É óbvio que são três pessoas em uma: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a princípio era apenas a palavra. Era o verbo. Estava com Deus, né? E o verbo era Deus. Depois o verbo se fez carne, no ventre de uma mulher, veio em forma de homem. E depois esse homem sofreu morte de cruz, ressuscitou e subiu ao céu, e de lá enviou o Consolador. E agora três pessoas que já existia desde a fundação do mundo por Deus. Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Nós sabemos que o que Abel ofereceu a Deus foi de coração, não foi uma trama, não foi propositalmente, não. Foi de coração. Abel tinha um coração bom. O que Caim foi oferecer foi de forma proposital, né? Foi pensado. Tenhamos cuidado
com esse negócio de fazer sem ser da vontade de Deus, com esse negócio de fazer de forma proposital, por causa de fulano, por causa de Beltrano, nós temos que trabalharmos com a palavra de Deus de forma honesta, com amor, com alegria. Eu faço aqui com alegria, gente, esses vídeos, quando me vem assim, sabe, aquele desejo de fazer um vídeo, tá? Eu faço e deixo na internet aí, no YouTube, quem quiser escutar, né? Eu estou cumprindo o ID do Senhor. Quase todos os dias eu prego a palavra. Quando eu não prego na internet, eu prego para as pessoas. E Deus, que vê tudo, Ele dos altos céus, Ele me contempla, contempla todos que fazem assim e nos abençoa. Amém? Então, como fala aqui, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Essa parte eu já li, o 5 diz. Pela fé, Enoque foi transladado. E aí vai falando, né? Pela fé. Só que eles tinham obras também, como Abel, né? A fé sem a obra é morta e vice-versa. Do mesmo modo que o conhecimento sem a prática de nada vale. Muitos irão chegar diante de Deus, está escrito, e dizer: Senhor, eu preguei a tua palavra. Muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram libertas, e Deus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu sei que está na Bíblia, não sei se é exatamente com essas palavras que eu estou falando, porque eu não estou com a Bíblia aberta aqui para falar com as palavras certas dentro do contexto, mas está na Bíblia. Porque a palavra é minha. Você pregou a minha palavra, as pessoas, mais ou menos isso, se converteram, se libertaram através da minha palavra e da sua fé. Porque a fé, né, é o firme fundamento das coisas, né, como diz aqui, que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Jesus, quando ia operar na vida das pessoas, ele perguntava logo: tendes fé? Nós vimos tantos exemplos na Bíblia, né? Aquele gadareno, que assim que realizou-se o seu encontro com Jesus, ele foi curado. Temos aquelas mulheres lá que eram possessas de demônio, da prostituição, que assim que viram Jesus foram curadas. Por quê? Porque tudo é de acordo com o coração da pessoa. Certa vez eu recebi uma profecia, aliás, eu já recebi várias que se cumpriram. E a última que eu recebi de uma irmãzinha lá da igreja, ela me disse: Deus está te curando. E essa irmãzinha pode até ouvir esse vídeo, não posso estar falando o nome de pessoas aqui. E eu, desde 2017, que eu tive um problema, eu não sei o que é que foi exatamente, o médico de coluna, que eu esqueci o nome, sempre eu confundo com pediatra de criança. Então, gente, ele me falou que eu tinha uma hérnia de disco e eu fiquei praticamente uns dias, gente, sem andar, realmente, sem andar. Era muita dor na coxa, tá? Muita dor na coxa e no músculo da nádega. Quando eu sentava para digitar alguma coisa, que isso foi durante o recesso acabou, passei o recesso todinho com esse problema, o recesso acabou e eu continuei ainda com esse problema, mas a escola pedia as tarefas para serem dadas. Eu estava com atestado, mas a escola pedia as tarefas. Gente, quando eu sentava na ponta da cadeira, parece que uma espada, gente, tocava na minha nádega direita, de tanta dor que eu sentia. Eu chorava de dor na coxa. O pessoal fala, nervo ciático. Só que eu vejo pessoas com nervo ciático inflamado
andando, mancando, né? E eu fiquei da minha casa para o banheiro, dá o quê? Uns 3 metros do meu quarto para o banheiro. Era preciso alguém me levar para o meu banheiro. E eu com muleta, né? Foi terrível. E aí terminaram as férias e eu passei 8 dias ainda com atestado. Voltei para a escola mancando. A escola era aqui pertinho. Depois que mudou, agora é a 2 quilômetros mais ou menos da minha casa. E eu vinha mancando. Isso foi em 2017. E até pouco tempo eu não podia usar salto. E eu sempre gostei de salto. Eu estava usando sapatilha. E eu agora já posso usar salto para ir para a igreja. Eu já posso andar de salto, trabalhar com o meu saltinho, que eu sempre gostei. Eu gostei porque eu sou de baixa estatura. E como eu sou professora, para aproveitar melhor a lousa, eu uso um saltinho, tá? Um banquinho. Eu costumo chamar de banquinho, né, para os baixinhos. E essa irmã chegou me entregando, eu digo, meu Deus, o que será que eu tenho? Mas eu disse amém. E aí eu falei para ela outro dia, eu digo, eu creio que eu fui curada disso aí, porque estou podendo usar os meus saltos. Hoje, em 2022, isso aconteceu em 2017. Então eu recebi porque eu tive fé, entenderam? O apóstolo Pedro e João, quando chegaram na porta formosa lá, que havia um coxo mendigando, eles perguntaram se eu tinha fé. Nós não temos ouro nem prata, mas olhe para nós. Esse olhar é a fé. O apóstolo Paulo, né, quando chegou na cidade de Listra também, ele perguntou àquele homem se tinha fé, com certeza. Jesus perguntava se tinha fé. E quando ele percebia que alguém à sua volta não tinha fé e ele queria curar um enfermo, ele mandava afastar, como aconteceu na casa de Jairo. Certo, gente? Para não haver atrapalha. Então, se a gente tiver fé, a gente alcança a cura, tá? Se for para ser realmente curado. Porque também não é até do mal que Deus vai curar a gente, porque Ele sabe da nossa natureza. Ele sabe que muitas pessoas, assim como eu, Ele conhece. Ele sabe que se Ele as libertar de tais problemas, irão para o mundão. Mundão que eu estou falando, gente, é o mundo da perdição. Irão abandonar a fé em Deus. Então, eu creio que por isso que ele não libertou o apóstolo Paulo do espinho na carne. Então, que nós venhamos ter fé e ter obra. E não fazemos acepção de pessoas, estando com anel ou estando sem anel, estando bem vestida, não estando bem vestida aos nossos olhos. Porque muitas vezes a pessoa acha que ela está bem vestida aos seus olhos. Está bem penteada aos seus olhos. Que nós não venhamos a fazer acepção de pessoas, mas venhamos a amá-las como Jesus amou, porque olhando do alto para baixo, ele não viu um justo sequer, iam todos para o inferno, porque era a época da lei, não escapava um. Era a época da lei, tanto que a gente vê a parábola do rico e Lázaro. Rico e Lázaro. Alguém já viu falar de algum pecado de Lázaro, né? De Lázaro, que os católicos até santificaram. Alguém já ouviu falar sobre um pecado de Lázaro? Pois é. De acordo com a parábola do rico e Lázaro, o rico estava no inferno, queimando, ardendo em fogo, que pediu a Lázaro, que estava, né, no chamado seio de Abraão, para molhar o seu dedo, né, na sua boca e colocar na boca dele. Ele sabia que Abraão tinha unção de Deus. Então nós temos que pararmos com esse negócio de inventar teologias e buscar a Bíblia. E quanto mais a Bíblia antiga, melhor. Quanto mais a original, melhor. Tá?
Mas não significa que a gente venha desfazer do que está escrito em uma Bíblia, não. Porque até hoje, eu não sei daqui para frente, até hoje, todas as Bíblias, né? Todas as Bíblias são confiáveis. Agora, já estão surgindo outras Bíblias aí, diferentes, cujas versões são diferentes das que foram atualizadas até 2011, se não me engano. Eu tenho 2007, 2011. Aí a gente tem que comparar, certo? E que Deus abençoe a igreja dele a ter entendimento sobre o que é acepção de pessoas, sobre o que é vaidade, tá? Porque uma pessoa deixar de pregar a palavra porque está sem uma gravata ou sem um terno é vaidade também. A pessoa deixar de pregar a palavra, ele está no campo porque está com uma roupa rasgada, é vaidade também. Como disse o escritor de Eclesiastes, que nós sabemos quem é, né? O escritor de Eclesiastes, que tudo ele viu debaixo deste sol. Tenhamos cuidado e vamos aprender a conceituar vaidade, exagero, acepção de pessoas, a maneira certa de servir a Deus, que só Ele sabe. Quem escolhe é Deus, não somos nós que escolhemos, nós podemos fazer prova, tá? Porque às vezes a gente vê acontecer cada caso, gente, que não deveria acontecer no âmbito onde é para acontecer. E que Deus, assim, possa abençoar a todos, que todos venham entender esta palavra, em nome de Jesus, porque, olha, veio do coração de Deus, tá? Deus diz, sai daquele que souber, né? Ou ter e não doar e não fazer. E eu não estou aqui para me mostrar, para ganhar dinheiro, tá? Eu estou aqui para fazer o ID do Senhor. Amém? E ó, que Deus abençoe a todos. Grande beijo aí no coração de vocês. Da professora Irmã em Cristo, Ilza Saldanha. Amém e amém. Bye, bye.